sigam o nosso perfil também, tá? E, bom, sobre o nosso tema de hoje, muita gente ficou assim, né, pensando o que nós falaríamos. É uma aula totalmente aberta, né, é um momento, assim, muito despretensioso de conversa, e eu preparei uma pequena introdução para que depois a gente possa, então, estar ouvindo e contemplando, né, a fala dos nossos convidados de hoje. Então, vocês devem ter visto, né, que nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a utilidade do inútil. Né? A Melina tem uma pronúncia em italiano muito melhor que a minha, né, que ela já falou nu, então, assim, agora fico até encabulada de dizer Nuccio Ordine, né, porque depois da Melina, né, complica. Mas vamos lá, então. Né, a obra A Utilidade do Inútil, um manifesto, como a gente já falou, do autor italiano Nuccio Ordine, filósofo, crítico, literário, professor de literatura da Universidade da Calábria, na Itália, e um dos mais importantes estudiosos da Renascença da Utilidade. Ele é professor convidado de inúmeras palestras e falas, e inclusive recebeu pela URGS, né, o doutoramento honoris causa. Então, assim, sobre essa obra, cabe dizer que ela já foi traduzida em mais de 20 línguas, e em 20 para 29 países. E o que a gente quer, assim, trazer para esse nosso momento de hoje? Quando a gente apresenta a obra e o autor, a gente já anuncia, né, que é um texto que reivindica o lugar das humanidades, tá, no desenvolvimento do humano, ao mesmo tempo em que aponta que tal aquisição de conhecimento deva ser totalmente despretensiosa de utilidades prévias. Então, há de se conhecer pela curiosidade e não pela sua utilidade. Em uma passagem da obra, o autor nos diz que as principais invenções que a gente teve, né, as principais descobertas da humanidade, se deram não pela necessidade, sim pela curiosidade de tais pesquisadores e cientistas. Ordine ainda nos traz algo muito importante a ser pensado por todos nós, o fato de que os saberes humanísticos, aparentemente, né, não trazem grandes lucros, e isso faz assumirem uma posição de inutilidade. A lógica do lucro considera o que não produz receita imediata como supérfluo, né, e consequentemente inútil. Para fortalecer essa discussão, Ordine apresenta na sua obra um mosaico de citações de grandes pensadores, filósofos e escritores, o que o justifica esse texto enquanto um manifesto. Na verdade, é como se ele fosse coassinado, né, por uma série de autores célebres, né, personalidades como Platão, Montaigne, Kant, Shakespeare, Victor Hugo, Cervantes, né, Heidegger, Garcia Marques, entre outros que aparecem, que estimulam a nossa curiosidade, né, de estar presente, de conhecer ainda mais. Então, sobre a obra, acho que cabe dizer também que ela é organizada em 3 partes. A primeira é totalmente dedicada, né, ao tempo da útil inutilidade da literatura. É maravilhoso a gente, né, investigar sobre isso. A segunda dialoga sobre os efeitos produzidos pela lógica do lucro no campo da educação. E a terceira analisa também o tema a partir de clássicos, né, investindo sobre a questão da dignidade do homem, o amor e a verdade. Então, fica muito eloquente na fala, e acho que também quando a gente está falando é quase um convite para vocês também depois conhecerem um pouco mais, né, que muitas vezes existe um certo descaso nas disciplinas humanas, e nós somos das humanas, e a gente acaba percebendo isso, né. Então, consideradas as disciplinas humanas marginalizadas nos currículos escolares e até, muitas vezes, em orçamentos governamentais. Então, para a gente já dar um momento aqui, eu escolhi uma passagem do livro, entre muitas, né, que nos chamam a atenção, que eu gostaria de, né, ler para vocês e que vocês pudessem também pegar um pouquinho da essência da obra. Diz assim: nesse contexto brutal, a utilidade dos saberes inúteis contrapõe-se radicalmente à utilidade dominante, que, em nome de um interesse exclusivamente econômico, está progressivamente matando a memória do passado. As disciplinas humanas, as línguas clássicas, a educação, a livre pesquisa, a fantasia, a arte, o pensamento crítico e o horizonte civil, que deveria inspirar toda a atividade humana. No universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca vale mais que um poema, uma chave de fenda vale mais que um quadro, porque é fácil compreender a eficácia de um utensílio, enquanto é sempre difícil compreender para que podem servir a música, a literatura ou a arte. Né? Dito essas palavras iniciais, eu gostaria de encaminhar para os nossos professores convidados, é uma fala livre e aberta, todas as participações que vocês quiserem fazer, no primeiro momento, se vocês quiserem registrar os demais participantes, nossos convidados especiais no chat,
Fiquem à vontade, mas nós teremos um momento também para que a gente possa estar fazendo essa fala em conjunto. Então, antes de eu apresentar a professora Karine e o professor Júlio, eu saúdo mais uma vez os meus colegas do campus, que eu vi que chegaram, né, professor Osmar, Jefferson tá ali, professora Daniela, coordenadora do curso de formação de professores, né, já leitora da obra também, então, curso de formação que eu também sou professora. Então, assim, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. A professora Karine Bueira Loureiro é docente do IFRS, atua nos cursos de mestrado profissional em informática na educação, mestrado em educação profissional e licenciatura das ciências da natureza. É coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em educação matemática e tecnologias. Doutora em educação pela Unicinos, mestre em ciência da computação e licenciada em matemática pela PUC. Atua principalmente nos seguintes temas: tecnologias digitais e ensino e aprendizagem em matemática. Realizou estágio de pós-doutorado entre 2017 e 2018 na Unicinos, onde eu tive o prazer de conhecê-la, né? Então, o privilégio de conhecer a professora Karine, hoje minha colega. O professor Júlio dispensaria apresentações, mas o farei, né, para que os outros também possam contemplá-lo. É graduado em Química Industrial de Alimentos, com mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente pela URGS, doutor em Biologia Celular e Molecular, também pela URGS, onde realizou o seu estágio de pós-doutorado. Atualmente é professor, né, vinculado ao campus Porto Alegre, onde já exerceu as funções de vice-diretor-geral e diretor de ensino. Já foi também pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Atualmente é o reitor do nosso instituto. Então, boa noite, mais uma vez. E como a gente havia conversado, professores, vocês têm aí a palavra com vocês. Então, em torno de 15 minutos, mais ou menos, para cada um, para que ao final a gente possa fazer uma conversa, um fechamento. Obrigada. Boa noite, professora Karine, quer começar? Posso começar. Então, eu quero começar agradecendo o convite, especialmente para a Samantha, por essa oportunidade de nos reencontrarmos e trabalharmos juntas novamente, né? E a professora Melina. E eu vi tanta gente querida entrando aqui que eu queria poder dar um abraço em cada um. Não vou conseguir nomear todo mundo, mas não posso deixar de falar na Clarice, Eli, Raquel, Andressa, Débora, Carol, e vou esquecer de algumas pessoas, mas sintam-se todos abraçados. Muito feliz por essa oportunidade de nos vermos aqui, mesmo que remotamente. Bom, eu vou começar por uma passagem do livro, então, que é quando o Nuccio Ordine traz o Poincaré, que é um matemático. Então, pela minha formação, eu me senti provocada e trago aqui uma provocação que várias vezes é direcionada a mim durante as aulas, né? Então, ali numa citação do Poincaré, o Nuccio coloca: sem dúvida, já lhes perguntaram muitas vezes para que serve a matemática, né? E aí, mais adiante, então, ele vai discorrendo sobre o tema e ele deixa muito claro que a matemática serve para pelo menos 3 coisas, né? Então, estudar a matemática. Ela serve para a gente compreender a natureza, serve também, tem um objetivo que é filosófico, e aí é importante sempre da gente lembrar, né, que os matemáticos também eram filósofos, né? Então, não eram 2 áreas separadas como a gente entende hoje em dia. Matemática, filosofia e física estavam sempre muito relacionadas e muito juntas, né, na história dessas 3 áreas que hoje se separam e são distintas. E um terceiro objetivo, então, que é o estético da matemática, né? E na história da arte, quando a gente olha um pouco mais para trás, a gente vê que, por exemplo, a relação áurea, que a gente conhece também como número de ouro, estava presente em inúmeras obras de arte que hoje são conhecidíssimas e fazem parte da história, né, da arte, representando justamente esse lado estético. Então, o que eu tento começar aqui na minha fala é mostrando assim que
para muito além da utilidade, né? Se eu pensar na matemática, existem conhecimentos que são fundamentais e são conhecimentos bases que nos dão um repertório para que a gente tenha a possibilidade, então, de avançar, seja tanto nessa área do conhecimento, como em outras também. E aí, quando a gente é indagado sempre nas aulas de matemática, mas para que serve isso, né? Seria muito simplificado a gente sempre focar essa área do ensino na sua utilidade imediata. E muitas vezes não teríamos nem condições, porque para eu chegar em determinadas utilidades do pensamento matemático, é fundamental que eu tenha conhecido outras coisas antes, que eu tenha estudado e aprendido outros conceitos da matemática que me permitem fazer, então, relações mais aprimoradas. Né? Esse seria um ponto, né? Que não é, então, possível ir direto para a aplicação da utilidade matemática. Um outro ponto é que não seria justo que eu, professora, de antemão, determinasse o que o meu aluno precisaria saber de utilidade apenas da matemática, né? Eu estaria privando ele de aprender outras coisas que estão diretamente relacionadas ou às vezes nem tão diretamente relacionadas a essa área do conhecimento. Então, para que a curiosidade dele possa realmente se efetivar e para que ela tenha vazão, criar esse lastro seria fundamental para que ele fosse adiante, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que os conhecimentos têm relações entre si. E aí eu não vou ficar falando de matemática, vocês não se preocupem, tá? Mas eu vou, então, volto para o livro. E aí vou lá na página 108, quando ele fala nessa segunda parte, que a Samantha disse, que apresentou para vocês, que é a relação, né, com a universidade, essa aproximação entre universidade e empresa. Lá na página 108, no meio do parágrafo, quando o Nútil, então, coloca: o estudo antes de mais nada, a aquisição de conhecimento, que, livres de qualquer vínculo utilitarista, nos fazem crescer e nos tornam mais autônomos. E justo a experiência do aparentemente inútil e a aquisição de um bem, não imediatamente quantificáveis, revelam-se investimentos, cujos lucros virão à luz ao longo prazo. Então, o que eu quero marcar aqui, né, é que essa desvalorização que as ciências humanas vêm sofrendo, e também, daí, como eu comecei a minha fala falando da matemática, conhecimentos que não são tão imediatamente aplicáveis, né? Eu poderia citar, por exemplo, os logaritmos, né? Que eu não vejo uma aplicação imediata. Por que esses conhecimentos vão sendo cada vez mais desvalorizados? E essa necessidade de um imediatismo que a gente vive, especialmente no campo da educação, onde tudo precisa, então, ser aplicado, ser útil, né? E aí eu retomo aqui uma colocação que o Nútil faz lá na página 17, onde ele traz o homo econômicos, né? Então, essa desvalorização que a gente percebe muito ligada a uma forma de ser e de estar no mundo hoje, que vem pautada numa racionalidade, né? E que faz com que a gente viva e se comporte e pense como um empreendedor de si mesmo, né? E nessa lógica do empreendedor de si mesmo, eu fazer investimentos constantes em mim é fundamental, eu conceber a mim mesma como um capital humano é fundamental, e também não é possível perder tempo, né? Essa lógica do investimento do empreendedor de si não permite perda de tempo, entre aspas, com coisas que não sejam capitalizáveis. Sejam elas capitalizáveis financeiramente, né? Ou no formato de capital humano mesmo. E aí, nesse contexto, eu dedicar tempo ao aprendizado daqueles conhecimentos que não estão diretamente relacionados com algum lucro imediato, não faria mais sentido, né? E aí, com isso, a gente vai desconstruindo, aos poucos, toda a importância que tem naquelas áreas e naquelas possibilidades, né, na literatura, na arte, na história,
de construir pensamentos e relações que extrapolam simplesmente a questão da aplicabilidade e dessa utilidade dominante, né, que o Nútil se refere. Então, nessa lógica extremamente produtivista que a gente está vivendo, nós somos capturados por uma lógica que eu tenho chamado de produtivismo conteudista, né? Onde alguns saberes selecionados são aqueles que a gente confia a aprendizagem escolar, e esses saberes são trabalhados de uma forma sempre visando aquilo que eu vou conseguir ganhar no final. Então, se a gente pega a educação básica, por exemplo, a gente está submetido às avaliações de larga escala, e aí aqui, sem pensar, né, não vou entrar no mérito se elas são válidas ou não são válidas, enfim, mas de pensar que a gente acaba ficando submetido a algo que está muito mais relacionado a um produtivismo e a uma performatividade, né, que está dessas políticas de larga escala, e aqui eu me lembro da Morgana Hattag, que trabalha muito com essa ideia, né, e na educação e no ensino médio relacionado ao Enem, né? Haja visto a campanha que a gente viu agora há pouco, veiculada pelo MEC, de não perca tempo, dê seu jeito, estude, né? Na tentativa de convencimento das pessoas de que, bom, o tempo, nesse caso, é quase como dinheiro realmente, né? Porque se a gente não fizer esse investimento maciço agora, e se a gente perder esse tempo, que ele pode ser glorioso nessa lógica, né? Isso compromete, então, a aprovação no Enem. E ficamos todos submetidos a essa forma de ser e de estar no mundo, né? Então, a escola acaba, pouco a pouco, tendo que se adequar a uma lógica, né? Então, que está completamente alinhada com uma racionalidade que é econômica, né? Voltada para o mercado. E aí, desculpa, eu acho. Oi, me ouve? Sim, te escutamos. E aí, então, fico pensando, né, nesse momento que a gente vive, o momento da pandemia e do isolamento social, onde as escolas foram obrigadas, por uma questão de preservação da saúde, a cancelar seus calendários, né, ou pelo menos a cancelar seus encontros presenciais, e somos impelidos a dar uma resposta rápida para a sociedade, muito efetiva, e aí a gente vê em questão de uma semana as escolas organizadas para que as aulas não parassem, né? Então, muito em nome desse conteudismo produtivista, as escolas não param e seguem focando muito no conteúdo, né? E sem a gente muitas vezes se dar conta, e talvez tão alimentados por essa lógica do utilitarismo e das respostas rápidas e de não poder perder o tempo, entre aspas, sem nos darmos conta da produtividade e das possibilidades desse momento, né? Claro que a gente tem todo um momento de dificuldades relacionadas à pandemia, mas quando a gente pensa em escola, talvez a possibilidade de olhar para esse agora e de ser, então, um momento de repensar currículos, de repensar práticas e de repensar o uso das tecnologias, né? De repensar currículos no sentido de, bom, precisamos parar e olhar para o que a gente está fazendo, né? E olhar para a escola e de que resposta a gente está dando para esse tipo de vida que tem nos consumido e que hoje se apresenta para nós de uma forma tão delicada, né? Quantos podem fazer isolamento social? Quantos estão em condições dignas de trabalho que foram fomentadas por essa lógica, essas condições de trabalho muitas vezes precárias, que hoje não permite que algumas pessoas possam, então, cuidar da sua saúde, mas que precisam estar na rua para dar conta de prover suas necessidades financeiras diárias, né? E aí abrimos mãos de direitos trabalhistas, abrimos mãos de muitas coisas em nome de uma lógica empreendedora
que romantiza a forma como muitas pessoas, né, que, especialmente aquelas que estão em condições mais vulneráveis, acabam achando meios para prover o seu sustento, né? Então, como todas essas coisas se aliançam, né, se conectam e enfraquece toda uma gama de conhecimentos, esses relacionados, então, às humanidades, que nos dão o suporte para pensar essas relações, né? E para problematizar essas relações, e a ideia de como eu olho para o outro, e de olhar para o outro, e de conviver com as diferenças, né? E de pensar em construções comuns, né? E aí, quando a gente volta para a escola, então, especialmente nesse momento, o que se faz com esse tempo, onde seguimos focando no conteúdo e desperdiçando a oportunidade de trabalhar junto, de pensar junto, de olhar para o coletivo e de trazer, então, talvez um pouco mais desse olhar mais poético, do olhar da literatura, né, do olhar da filosofia, da história. Acho que eu estou passando no meu tempo. Tudo sob controle, professora Karine, fica à vontade, temos tempo. Eu quero, então, chegar aqui na página 96, aonde eu marquei a citação que vem do Ionesco, né? O útil é um peso inútil, e aí eu acho que com ela eu consigo fechar assim, um pouco disso que eu tentei trazer, dessa ideia que relaciona essa lógica empreendedora com a escola e que desqualifica, então, os saberes das humanidades. Observem o ritmo alucinado das pessoas pelas ruas. Não olham nem para a direita e nem para a esquerda, preocupadas com os olhos fixos no chão, como os cães. E eu acho que nós poderíamos substituir os olhos fixos no chão pelos olhos nos celulares. Seguem adiante, mas sempre sem olhar para frente, pois refazem maquinalmente um percurso já conhecido. Em todas as grandes cidades do mundo, as coisas são assim. O homem moderno, universal, é um homem atarefado, não tem tempo, é prisioneiro da necessidade. Não compreende algo como algo possa não ser útil. Não compreende nem mesmo como, na realidade, até mesmo útil possa ser um peso inútil, esmagador. Se não compreende a utilidade do inútil, a inutilidade do útil, não se compreende a arte. Um país que não compreende a arte é um país de escravos ou de robôs. Um país de pessoas infelizes, de pessoas que não riem nem sorriem. Um país sem espírito, onde não há humor, não há riso, há cólera e ódio. Né? Então, gostaria de encerrar trazendo um pouco dessa passagem para a gente pensar, né? Então, para além da lógica econômica, da financiarização da vida, da utilidade, do quanto a escola tem espaço e tempo de possibilidade para criar as condições da gente pensar outras formas de vida, outras formas de ser e de estar, né, na sociedade, e que contrapõem um pouco, então, essa lógica que se impõe para nós, né, diretamente relacionada com uma racionalidade neoliberal, e que cria pequenas possibilidades de contracondutas, se é que a gente consegue chamar assim. Né? E com isso eu não estou dizendo de maneira nenhuma que os conteúdos não são importantes, que é sempre bom a gente reforçar, mas de que o foco apenas no conteúdo não é o essencial, né? E especialmente em tempos de pandemia, né? Nesse momento que a gente vive, seria importante que a gente priorizasse, então, olhar um pouco mais para dentro da escola, ao invés de só darmos a resposta, né, que nos impelem a dar. Acho que é isso, mais ou menos, para não
Não, tranquilo, não é uma conversa com fim, né? É uma conversa realmente para fazer com que fervilhem as ideias. Então, palmas virtuais, professora Karine, né? Porque nós não conseguimos, então, estar aí. Obrigada. Antes de, a gente já vai passar de pronto para o professor Júlio. Antes disso, só fazer alguns agradecimentos, né? Muitas pessoas entraram, mas eu vi que entrou a professora Graciele, né? Que junto comigo e com a Karine éramos um trio, né? De pós-doc na Unicinos, está com um bebê pequeno. Professor Jaime Zitkowski, meu orientador de doutorado, presente também, muito obrigada, professor da URGS. Professora Consuelo Cielski, professora do IFSC, né? Então, muito obrigada pela presença, professora Consuelo, uma alegria, né? Saudade de estar aí com vocês também. Professora Dulce Marta, também da URGS, e os colegas do grupo, né? Professora Raíssa, professora Albanize, Lucas, entre outros que estão por aí. Muito obrigada a tê-los todos vocês aqui conosco. Então, já de pronto, passamos a palavra para o professor Júlio. Boa noite, Samanta. Boa noite, Melina, coordenadora do curso. Professor Leandro Lumbieri, diretor do campus, meu amigo, né? Uma grande satisfação ver tanta gente conhecida aqui. A Carol, que está aqui, foi minha bolsista de iniciação científica, uma farroupilhense, mas foi minha orientada numa bolsa, então é legal ver esses rostos conhecidos. Professora Consuelo, ex-reitora do Instituto Federal de Santa Catarina também, né, que honra tê-la aqui. Quero saudar todos os alunos do curso de Pedagogia do Campus Farroupilha e espero muito em breve poder estar aí com vocês para fazer uma conversa, se não a mesma, mas outra muito parecida presencialmente, né, que esses tempos pandêmicos terminem de uma vez, para que a gente possa restabelecer as relações de afeto, essas relações que são tão bacanas e importantes. Ainda mais vocês que iniciam o curso agora, né, provavelmente ainda a gente nem tenha tido a oportunidade de se cruzar por aí. Fico muito feliz com o convite, Samanta e Melina, e eu particularmente, quando a Samanta me convidou, né, eu sempre penso, por que eu fui convidado para as coisas, né? Eu recebo muito convite e eu me faço essa provocação, bom, o que esperam de mim quando eu vá num dado ambiente, numa dada reunião, num dado evento? Via de regra, as pessoas estão mais interessadas atualmente que eu vá como reitor, né, da instituição para falar dos problemas, das questões que atualmente nos afligem. Mas eu interpretei aqui o convite da Samanta como uma oportunidade também de falar como professor, né, que sou e do Campus Porto Alegre, e como um leitor atento de várias áreas do conhecimento. E essa distinção eu preciso fazer aqui, diferente da Samanta, da Melina, da Karine mesmo, eu não sou um estudioso da área da educação, a minha formação é em química industrial, né, algo extremamente duro, extremamente aplicado, técnico, e um mestrado e doutorado em biotecnologia, outra área também extremamente aplicada, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que esses saberes que a gente discute aqui, esses saberes ditos inúteis, né, conforme o livro aborda, eles têm um valor extremamente grande para todas as áreas do conhecimento, para todo profissional, independente da área que ele escolher, independente do caminho que ele seguir. Então, a minha relação com esse livro, eu acho importante contar também, né, afinal, a nossa ideia aqui é discutir o livro. Eu o li no final de 2017, no momento que para mim foi muito importante, porque logo na sequência eu me tornei candidato a reitor do Instituto. E eu vi no livro uma oportunidade muito grande de refletir sobre as nossas práticas, sobre a nossa instituição, sobre como as coisas que ali eram abordadas pelo Ardini me pegavam naquela situação enquanto um possível futuro reitor da instituição, né? Então eu tentei fazer a leitura com esse olhar, e eu preciso dividir com vocês que ela me foi extremamente útil. Eu acho que é um livro, com perdão do trocadilho com o nome do livro, mas ele é um livro oportuno em qualquer momento da nossa vida, e recomendo fortemente a leitura, até porque ele é bastante simples, ele é bastante acessível, é uma linguagem bem bacana. Mas no momento que a gente vive hoje, né, no mundo todo, esse estado pandêmico extremamente triste e infeliz, ele se torna mais aplicável e ele se torna mais oportuno, eu diria, ainda. Primeiro porque a gente percebe que, para a maioria dos economistas, o remédio sempre é o mais austero possível, né? Quando se conversa com economistas sobre como sair desse momento de crise, invariavelmente eles vão mandar apertar todos os possíveis freios, vão afligir a população com cortes em todas as áreas possíveis, e, invariavelmente, quem mais sofre com isso são os mais pobres. Isso é muito importante, né? Via de regra, em cenários de crise como esse que a gente vive, a corda, literalmente, ela arrebenta do lado mais fraco.
Então, isso é uma coisa que no livro ele aborda com uma extrema felicidade, né? O do quanto, quando você tem que escolher da onde tirar em tempos de crise, em tempos de carestia, o penalizado sempre é o mais pobre, e isso, obviamente, tem consequências terríveis. Mas na lógica, ainda voltando ao tema do livro, e uma passagem que eu acho extremamente importante, e a Samantha, de certa forma, abordou isso na introdução, o livro se propõe a refletir sobre a utilidade daqueles saberes cuja essência está completamente desvinculada de qualquer aplicação, de qualquer utilidade, né? Isso, para nós, enquanto professores, isso é muito latente, e todos os dias em sala de aula, esse exercício a gente tem que fazê-lo quase que cotidianamente, né? Quem nunca, aqui tem vários professores me ouvindo, ouviu a pergunta, mas professor, para que eu vou usar isso? E aí vocês ouvem isso na pedagogia, como eu ouço na química, como a professora Karine ouve dando aula de matemática, porque essa geração de alunos, e não geração cronológica necessariamente, mas a geração de quem é estudante nos anos de 2020, 2021, ela tem essa ansiedade por aquilo que lhe é muito rápido, que lhe é muito aplicado. E aí os estudiosos da área de comunicação, e eu, por vezes, faço algum tipo de treinamento sobre isso, eles ensinam a gente que as pessoas prestam atenção nas primeiras 200 palavras e nos primeiros 30 segundos de qualquer vídeo que a gente for falar. Talvez até essa nossa fala aqui, na fala da professora Karine, muitos de vocês, né, têm prestado atenção nos primeiros minutos, e isso acontece comigo, isso acontece, é desses tempos, é dessas gerações, é dessa geração na qual a gente, professor, tem esse grande desafio de tentar fazê-los ver que coisas que podem não parecer úteis naquele dado momento, vão ter uma utilidade, e eu não diria nem secundária, mas uma utilidade prioritária em algum momento das suas vidas. E aí tem uma passagem do livro que eu acho que é marcante, e é uma frase para a gente levar para muita coisa, que o autor diz que ele considera útil tudo aquilo que ajuda a nos tornarmos melhores. Essa frase para mim é muito importante, e ela resume bem isso, né? Então, para a gente discutir em sala de aula, isso dá uma noite inteira de debate, né? O que é útil para você? Na resposta do Ordine, é útil aquilo que melhora a gente. Bom, e o que me melhora como pessoa, o que me melhora como reitor, que é o meu caso, como vocês como professores ou estudantes de pedagogia, ou seja lá do que for? A música melhora, o teatro melhora, um livro melhora a gente, a possibilidade de visitar um museu, mesmo que virtual, nesses tempos de agora, são coisas que nos melhoram, mas que não têm, aí na lógica do que a professora Karine já disse, e a Samantha também, um lucro imediato. E essa figura do lucro, não no lucro monetário necessariamente, né, mas do lucro do que eu ganhei uma vantagem competitiva em relação a um colega meu. E o Ordine fala muito disso, né, desse imediatismo, dessa necessidade. E por conta disso, as disciplinas da humanidade, via de regra, não conseguem convencer o estudante que ele está tendo um grande lucro ou uma grande vantagem competitiva por se aprofundar em filosofia, em sociologia, em ciência política e em alguma coisa desse tipo. Mas o lucro, eu trago um exemplo agora trazendo o conceito de lucro também na área das ciências aplicadas, né? Pesquisar os vírus do Aedes aegypti não dava lucro para ninguém, nunca deu lucro na história da humanidade, até a crise da Zika, do chikungunya, de todas essas doenças tropicais que aconteceram e que acometeram a humanidade há coisa de 3, 4 anos atrás. Mas quando chegou na Europa, quando chegou nos Estados Unidos, isso virou um problema sério e as indústrias farmacêuticas se obrigaram a investir naquilo. E da onde elas foram beber conhecimento para isso? Do Brasil, que tinha história de pesquisa em doenças tropicais, da nossa Fiocruz, que sem a possibilidade de ter lucro nenhum, e aí percebam como o conceito de lucro ele é muito relativo, né? Naquele momento, a Fiocruz passou 20 anos estudando os vírus do Aedes aegypti, sem ter a menor possibilidade de lucrar com aquilo. Mas em algum momento a humanidade enfrentou um problema tão severo e que outros países precisaram investir esforços para poder resolver os seus problemas com algo que até então era impensado. E nessa linha, né, eu trago um exemplo aqui das ciências, mas as ciências humanas, obviamente, padecem desse mal, né? Quem trabalha com ciências humanas vai ter uma enorme dificuldade para convencer o estudante que ele pode ter lucro com uma leitura aprofundada, com um livro de muitas páginas e que não vai adiantar só ler algumas delas, porque ele vai dar para o estudante, vai dar para o nosso aluno uma base teórica, conceitual, de fundamento, de embasamento, que talvez até ele nem consiga utilizar no seu cotidiano, né? Então, esse é o desafio que, para nós, enquanto professores, pega muito.
Mas aí se consola vocês que são das áreas humanas, a gente das exatas também padece disso, né? Na química, na física, na matemática, na biologia, o estudante também tem essa pressão em cima do professor, para que o professor se atenha a estritamente aquilo que ele volte para sua casa com a certeza de que ele agora tem uma vantagem competitiva em relação a um colega seu, ou em relação a alguém que não está estudando naquele curso. Então, a gente também sofre bastante disso. Né? Ainda, voltando agora especificamente ao livro, eu escolhi 2 passagens para abordar com vocês aqui, que para mim são muito marcantes. Uma é citada pela Samantha, né, do escritor Victor Hugo. Em 1848, a França enfrentava uma crise muito séria, e a Europa toda enfrentava uma crise muito séria, e a Assembleia Constituinte Francesa queria promover cortes, né, bastante aplicável ao nosso momento aqui. E quais foram as áreas escolhidas para cortar? A área de ciências, as áreas de letras e as áreas de artes. E o Victor Hugo faz um discurso inflamado no parlamento, ele era um ótimo orador, por motivos óbvios, né, um escritor consagrado, e ele diz que a única forma de combater uma crise como aquela era combatendo a ignorância. E ele bate nisso insistentemente, da necessidade de que em momentos de crise, a gente não deve retroceder nesses investimentos em educação, em ciência, em cultura. A gente deve avançar, a gente deve procurar aumentar os esforços, e aí tem uma passagem dele, né, que é extremamente aplicada para o Brasil de hoje, em que ele diz, abre aspas, aos deputados constituintes: os senhores incorrem num erro lamentável, acreditando fazer economia de dinheiro, mas o que fazem é economia de glória. E aí a gente pode citar países que reagiram de forma diferente, por exemplo, como o Brasil reage a uma crise. A Alemanha e o Japão no pós-guerra, o que fizeram? Aumentaram consistentemente, gradativamente, seus investimentos em ciência, em tecnologia, em cultura, em esportes. Isso é importante, né? O esporte também é uma área, ele faz parte da concepção pedagógica que a gente acredita, fazer com que o nosso estudante pratique esportes, isso melhora seu desempenho em matemática, por exemplo. E aí não é o professor Júlio dizendo isso, tem uma série de estudos que mostram isso, né, que o estudante que consegue praticar esporte consegue também extravasar, enfim, as suas funções vitais e tal, e isso melhora o seu desempenho de uma forma geral. Então, essa é uma passagem que, para mim, é muito, muito emblemática. E a outra delas é de um pensador chamado Newman, que ele insiste bastante, também está no livro, né, na página 122, na questão da valorização integral da formação do estudante, seja ele no curso que for, na área de química, na área de engenharia, na área de medicina, ou na área de pedagogia, na área de história. A necessidade do estudante ter uma formação completa, que abarque minimamente todas as áreas do conhecimento. E aí, como reitor e professor de um instituto federal, eu não posso deixar de fazer o contraponto para os nossos cursos integrados, que vocês certamente no curso de pedagogia oportunamente estudarão, mas os nossos cursos integrados têm essa concepção de fazer o aluno ser preparado para ser um técnico em mecânica, um técnico em informática, um técnico em química, mas ele tem também, e para mim isso é fundamental, e o diferencia de todo outro estudante de ensino médio, um sólido preparo nas áreas de humanas, em história, em sociologia, em filosofia. Diferente, importante que se diga, do que propõe a reforma do ensino médio brasileira agora, recente, né, de 2, 3 anos atrás, que vocês certamente também estudarão oportunamente no curso de pedagogia. Ela faz um movimento contrário, né, ela faz um movimento de colocar em caixas, em compartimentos, quem quer fazer a formação mais exata faz e desconsidera, ou permite que se desconsidere a área de humanas, diminuindo o ensino de história, o ensino de filosofia, o ensino de sociologia, o ensino de línguas, né, que a gente tem perdido em cada reforma do ensino médio que se faz, alguma coisa de humanidade fica para trás. Não que não fique também da química, da física, da matemática, mas quando se tem que tirar alguma coisa do currículo no ensino médio, e infelizmente os governantes brasileiros fazem isso, eles escolhem cortar nas áreas de humanidades, e a gente tem visto isso cotidianamente. E aí também, para encaminhar já para o final, eu não posso deixar de dizer quanto esse livro me modificou enquanto gestor público, né? Eu peguei muito do que estava ali para transpor para coisas que eu achava que o IFRS tinha que avançar. Tá? E aí que eu cito algumas, assim, muito brevemente, mas nós não tínhamos uma política de arte e cultura no Instituto. Agora a gente tem. A gente não tinha uma política de esportes, educação física e lazer. Agora a gente tem. E por que política? Política não é o reitor agora entra e sai fazendo uma série de coisas, é algo perene, algo que vem para ficar,
É algo que troca o reitor, troca o diretor do campus Farroupilha, e essa política vai ter que continuar, e eu, particularmente, bebi muito deste livro para conceber esse desafio. Outro desafio que o Ordine, ele navega de forma um pouco transversal é a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Isso está contido numa leitura mais atenta do livro, de quanto é importante a gente não separar em caixinhas, né? Não, isso aqui é da pesquisa, isso aqui é da extensão, isso aqui é um curso, é parte do projeto pedagógico. Não, essa coisa de misturar tudo isso e a gente investir em projetos que contenham indissociabilidade, que para mim, acho que é muito rico e engrandece também, é um diferencial dos alunos do Instituto Federal, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os outros. E uma última coisa também, como ação, que para mim foi muito importante, e o Leandro, que está aqui e me ouve, sabe disso, nós tínhamos 10 campi do IFRS sem estrutura esportiva coberta, em 2018, 10 dos 17. E nós chegaremos no final de 2021 sem nenhum campus mais, sem estrutura esportiva coberta. A gente construiu 3 em 2018, 4 agora em 2019 e 20 estão em andamento. Farroupilha é um, né, com problemas com a empresa, mas está ali a obra para acontecer. E a ideia, e percebam que a educação física, um lugar para esporte, para lazer, faz parte de um grande conjunto de formação geral do estudante, né? Ali pode acontecer teatro, ali pode acontecer apresentação cultural. Então, também é um espaço que uma instituição que se diz plural, que se diz realmente completa e complexa, tem que oferecer para os seus estudantes. E para me despedir e ficar bem dentro do meu tempo, eu quero deixar uma provocação para os colegas professores, né? Eu acho que nós, como professores, temos tarefas bem importantes. E a primeira delas, assim, que para mim é fundamental, é de a gente despertar no nosso estudante a necessidade dele fazer leituras aprofundadas. Não apenas ler as primeiras linhas, não apenas ler o resumo. A gente precisa de um estudante com opinião, mas um estudante que tenha opinião embasada, né, fundamentada, que parta de livro, que parta de autores importantes, que parta de ciência. Senão a gente cada vez mais fortalece fake news, a gente fortalece literatura de mídia social, né, que lê 2 linhas, 3 linhas, e sai, via de regra, disseminando coisas que nem sempre são verdadeiras. Então, esse é um desafio, e que o livro do Ordine é muito feliz nisso, de nós fazermos com que o estudante se aprofunde, de fato, nos conhecimentos que ele estuda, para que a gente possa ter um estudante verdadeiramente crítico, porque, por vezes, se confunde ser crítico com simplesmente ter opinião sobre tudo, né? Não é tão simples assim. É importante ter opinião, é importante ser crítico, mas a gente precisa estar amparados, embasados, fundamentados em bons materiais que nos auxiliem. Então, de uma forma geral também, para não me alongar, agradeço a oportunidade, parabenizo as colegas do campus Farroupilha, principalmente por conta de criar esse ambiente com os estudantes, né, Melina e Samantha, de poder tê-los aqui. Tá difícil para a gente ficar perto, tá difícil para a gente manter contato, mas eu acho que vocês estão promovendo algo que é sensacional, assim, eu fiquei muito lisonjeado com o convite, de verdade, além de honrado, mas principalmente fico feliz de ver que a nossa instituição não está parada, está preocupada com os seus estudantes. Então, a coordenadora Melina e a Samantha, além do meu muito obrigado, os meus parabéns também. Obrigada, professor Júlio, né, pela sua fala. Eu já vou passar ali, a professora Daniela está inscrita, mas antes disso, né, saudar mais uma vez também os participantes que a gente vai vendo no decorrer que foram entrando, né, a professora, então, Alfredo Veiga Neto, a professora Maura Corsini, que também estão aqui conosco, né, e é muito importante também dizer que esse é um trabalho coletivo, né, que o nosso curso de pedagogia, então, tem operado, né, a partir dessas questões da professora Melina, que ela está sempre também nos instigando a pensar, mas fazem parte desse coletivo também professora Luciane, que também está aí presente, professora Gisele, né, então, assim, professora Mineia, então, e entre os outros professores também que compõem as nossas humanidades, né, professora Daniela, que está inscrita, professor Jefferson, né, então nós somos muitos, né, e esse coletivo tem dado certo. A professora Daniela pediu a palavra, então ela, né, vai proferir, então, não sei se é pergunta ou comentário, e depois também a gente pode estar, antes disso a gente ainda tem um fechamento. Professora Daniela? Boa noite, me ouvem? Primeiro, então, gostaria de parabenizar a iniciativa, né, quando eu vi o e-mail sobre o assunto da aula, eu fiquei muito feliz e comentei com a Samantha, eu gosto muito desse
é uma obra que me impactou. Eu conheci a obra primeiro por uma palestra, uma aula inaugural que o professor Nútil proferiu na URGS, e na fala dele eu já saí muito impactada, tá? E o livro veio reforçar esse meu sentimento. Impactada pela minha área de formação, né? Sou professora de História, e também pelo fato de ser professora de um curso integrado no IFRS, né? Então, como o professor Júlio colocou, esse é um livro que nos faz pensar muito sobre o que nós fazemos nos cursos integrados, né? Felizmente, eu não percebo, assim, ao menos não no campus Farroupilha, essa desvalorização das ciências humanas. Eu acho que nós ali no campus conseguimos fazer um trabalho muito bom, integrado, e os nossos alunos percebem isso, tá? Dentro do curso de formação de professores, agora formação pedagógica, eu acho que também a gente consegue levar esse espírito de o que é um curso técnico integrado, mas me parece que o Ordine nos diz vai muito além, né, do que a gente faz nos cursos integrados, e também pode pautar toda a nossa ação, né, nos institutos federais. Então, nós precisamos... isso deveria ser leitura obrigatória para todos os servidores, né? E fico muito contente por esse debate, né, pelos alunos de pedagogia, pelos alunos de formação pedagógica que estão presentes, alguns alunos que eram do nosso curso integrado, e espero que a gente consiga, professor Júlio, fazer esse debate novamente de forma presencial. Tá? Parabéns. Alguém mais gostaria de trazer algum comentário, gente? É claro que é uma horinha só, não é tempo para a gente falar tanta coisa, mas essa tem sido a nossa sistemática de horário com os alunos. Então, eu vou fazer um pequeno fechamento, e se no decorrer disso alguém mais quiser falar, né, eu vi ali, obrigada, professora Consuelo, né, que colocou uma fala, professora Luciane, professora Alfredo, professora Maura, né, e os nossos alunos também que estão assistindo, se quiserem deixar registrado, nós estamos, então, gravando, e todos os comentários também escritos ficam registrados, então depois vocês vão ter acesso a esse material, por isso a gente pediu os e-mails. Quem colocou o seu e-mail vai receber a gravação e os comentários, tá certo? Então, eu vou fazer um pequeno, né, fechamento aqui. Então, primeiro, agradecer muito mesmo as falas da professora Karine e do professor Júlio. O professor Júlio era exatamente quando o senhor fala, né, o que a gente esperava isso mesmo, a fala de um professor que trouxesse, porque nós vimos, né, o convite parte muito também, que nós temos o nosso perfil, e a gente viu uma publicação sua, né, lendo livro. Então, a gente pensou, bom, alguém de uma outra área, como o senhor disse, lendo, o que a gente pode, então, né, conversar a partir disso. Então, muito obrigada pelo seu aceite, né, estar aqui como, né, nosso colega e nosso parceiro, professora Karine também. Vi vários comentários ali das colegas, parabenizando a fala. Então, assim, considerando, né, gente, tudo isso... Professora Samantha, acho que caiu. Foi só na minha tela. Não, acho que caiu mesmo. Querida, ela estava organizando um fechamento. Enquanto ela Aí. retoma... Enquanto ela não volta... Fala, Dani. Melina, um outro ponto também que o Nútil aborda, né, a questão de uma sociedade desmemoriada, né, e hoje me parece que a gente vive isso, né, então, de novo, não me lembro se foi o professor Júlio, a professora Karine, que Voltei, gente. Então, oi, Samantha, eu estava aproveitando que tinha caído. Não, obrigada. Desmemoriada. Ela aproveitou mais um apontamento enquanto a tua conexão caiu. Não, tranquilo. Então, só, né, um fechamento. Então, a gente já agradeceu, né, considerando tudo que foi dito pelos nossos professores convidados, que deixaram inscritos nossos participantes, a gente reitera, né, a escolha pelo tema e pela obra, que teve, na verdade, o intuito, né, livre de colaborar com a ampliação do nosso repertório cultural, social, político, filosófico, literário,
enfim, na verdade, o nosso repertório humano. E que com essa fala de hoje a gente possa despertar a curiosidade para a leitura dessa obra e de outras também, né? E para que serve tudo isso, né, gente? O que a gente espera disso? Na verdade, a gente espera que cada um de vocês encontre a sua própria resposta. Numa das passagens do livro diz assim: a única possibilidade de conquistar e defender nossa dignidade de seres humanos nos é oferecida pela cultura e pela educação livre. Eis a razão pela qual acredito que, em todo caso, é melhor continuar a lutar, pensando que os clássicos e a formação, que o cultivo do supérfluo e o que não produz podem nos ajudar, de qualquer modo, principalmente a resistir, a manter acesa a esperança, a vislumbrar aquele raio de luz que nos permite percorrer um caminho digno. Então, agradecendo demais mesmo a fala de vocês, a gente sabe do quanto as agendas estão aí ocupadas nesse momento, e como nos diria Ordine, né, gente, um momento totalmente sem fins utilitaristas. É por si só uma grande forma de resistência, como ele escreve na obra, né, o antídoto da barbárie utilitarista. Então, assim, a gente agradece demais essa participação de vocês, a Albaniza, a Lili que colocou, obrigada. Então, a fala agora fica aberta. Obrigada, então, a todos que participaram. E eu gostaria de que, se vocês quiserem fazer mais alguma fala, nós temos aí 4 minutos. Olha que alegria. Eu acho que talvez a professora Daniela possa finalizar, porque ela estava aproveitando o momento. Não sei se tu queres finalizar, Dani. Por favor, se a Dani quiser falar, a Dani é uma leitora da obra. Acho que a gente pode abrir, se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, para não monopolizarmos o tempo. Sim, sim. Sim, nós vamos disponibilizar o vídeo depois, Lúcia. Quem? Tá. É a Consu, Samanta. Oi, Consu, querida, que saudade de ti. É, muitas saudades mesmo. E nós ficamos muito triste, né, por tu ter saído do Instituto Santa Catarina. Mas, como é nosso irmão, né, Júlia, a gente aceita tudo. Então, assim, ó, Samanta, agradecer muito o convite, né? Eu só queria fazer um destaque ali na fala do Júlio, e tem um professor ali também que falou de uma questão do Senai, que é muito técnico, que nos institutos federais, essa questão da interdisciplinaridade, da conexão entre os conteúdos, a gente faz muito, né, Júlio? Isso é importante, e nós não podemos deixar isso cair. Entre todas as disciplinas, ou eixos temáticos, seja lá como for que se chamem, nós temos que estar sempre atentos a isso, né? Para não ficar as caixinhas nas gavetas, né? Cada um faz o seu e vamos embora. Então, eu penso que a tua fala, nesse sentido, Júlia, ela foi muito, muito importante, e que para nós, que eu sou pedagoga também, para que a gente não deixe isso cair, né? Que não vire aí conteudista novamente, e que a gente faça sempre essa relação, e que realmente aproveite o que é útil, o que é inútil, e o que é supérfluo também, que é bom, como ele fala no livro. Tá, gente? Muito obrigada por eu poder ter participado também com vocês. Uma honra de ter conosco, Consul. Professor Júlio, professora Karine, querem trazer algumas considerações? Oi, opa, fala, professora. Pode ir. Tá, não, eu só quero também agradecer novamente, né, mandar um abraço para a Consuelo e transmitir para ela a minha solidariedade, Consuelo, que o IFSC tenha reitor eleito e nomeado, né, logo de uma vez, mas tá mais do que na hora de quem ganhou a eleição ser nomeado em Santa Catarina. Minha solidariedade à professora Consuelo e aos colegas do IFSC, professora. Júlio, muito obrigada. A gente está passando um drama aqui, uma tragédia o que aconteceu no nosso instituto. Vai passar, professora. Que consiga vencer. É isso. E obrigado. E para a Samanta e para a Melina, eu só quero fazer um desafio, né? Eu vou aguardar o convite agora para ir presencialmente quando tudo isso acabar. Eu fico ali em Bento, vai ser um grande prazer ir numa noite conversar com vocês aí em Farroupilha, tá? Então fica só esse pedido para que a gente possa fazer esse ou, enfim, outro debate presencialmente, vai ser um prazer. Obrigado. Já está convidado. Sem dúvida, professor Júlio, já fica o convite, né? Já está convidado. Só falta a gente marcar o dia, né, Melina? Já está convidado. Uma data de retorno.
Não, mas sem dúvida, assim, eu fico muito, mas muito feliz mesmo. Acho que a Samantha foi muito feliz em escolher essa obra para discussão hoje. Fico, assim, encantada de ver assim, os professores da URG, os professores colegas, os alunos, todos nós, digamos assim, dentro da mesma sala e podendo ouvir, assim, elementos tão interessantes de uma obra que tem tantos elementos que nós poderíamos discutir, foram escolhidos, né, pontos muito atuais e importantes, né. Como a Samantha comentou, nós temos nosso perfil no Instagram e ali também vai estar divulgada a nossa gravação de hoje. E já fica o convite, tanto para o professor Júlio quanto para a professora Karine, retomamos, então, essa discussão presencialmente, que vai ser muito interessante. Professora Karine, eu lhe interrompo, queria colocar alguma coisa. Eu só quero agradecer, foi um desafio, mas também um prazer, né? Porque é sempre difícil a gente entrar num terreno no qual a gente não conhece bem os alunos, enfim, mas é sempre também um prazer. E a tecnologia às vezes não nos ajuda muito. Já me conectei, desconectei celular, computador aqui tentando. Mas foi ótimo. Muito, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, gurias. Eu acho que está sendo uma super iniciativa. Vi vários alunos do Campus Porto Alegre participando, que me deixou bastante feliz também. Parabéns. Obrigada, Karine. Antes da gente fazer o encerramento, gostaria de ver se o nosso diretor, o professor Leandro, gostaria de fazer um... Bom, boa noite, pessoal, novamente. Só agradecer ao professor Júlio, né, por ter participado, a professora Carolina, né? Karine. Oi? Karine. Isso, por terem contribuído com essa aula. Agradecer aí aos professores, Samantha, a nossa coordenadora da pedagogia, a Melina, por essa ótima aula. E deixo o campus à disposição dos senhores, qualquer outra oportunidade que queiram, né? O Júlio eu não preciso convidar, porque ele é o chefe, né? A hora que quiser aparecer lá no campus, seja bem-vindo. No mais, parabéns pela aula e me sinto feliz de ter participado. Abraço. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez, né, os colegas da FRS, do IFSUL, tem alunos da UDESC aqui, da Unicinos, então são diferentes instituições do IFES que estão aqui presentes conosco nessa noite. Então, apenas por cumprimento, né, de horário, então a gente agradece a participação, a gente realmente espera que a gente tenha outros momentos, assim como esse, né, sem fins utilitaristas, mas totalmente, né, prazerosos como foi a noite de hoje. Então, oficialmente a gente encerra, mas assim, muito, muito obrigada mesmo, professora Karine, professor Júlio, colegas do campus por estarem aqui, e os nossos amigos que participaram também assistindo, e, né, enriquecendo e fortalecendo também o nosso curso de pedagogia. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, boa noite, Boa noite, gente. pessoal, muito obrigada. Boa noite.